galera, e aí, estamos começando mais um TeraCast. Hoje que estamos num lugar especial. Oi, tudo bem? Ô, Vai ser mal educado pelo menos. tudo bem? Como é que você tá? Passou bem? Tô bem. No último vídeo pra cá, como é que foi a sua vida? Foi estourado. Então tá bom. Tamo- E o convite do Rock in Rio? Não chegou ainda não, viu, Oi, gente? Cis. Tamo aí, né? Tamo aí, Esperando né? aquele e-mail, hein? Mandei um WhatsApp, parece que não visualizou. Sumiu a foto Eu do mandei lá, WhatsApp. broMCs, arroba, Sumiu. chamando rockinrio.com. Sumiu a foto do WhatsApp, pra começar. Ah, tá. Então hoje, galera, ó, estamos começando aqui num lugar top. Vamos falar de onde a gente tá. Não, tamo top demais hoje. Estamos na Ox Steakhouse. Isso aí, ó. Comida deliciosa. Tá no nome, né? Que é steak, comida aqui pra comer um... O que você gosta de carne? Isso é outro vídeo a gente fala de carne, né? No outro vídeo, vamos deixar Eu pro acho que próximo. você não escolhe Porque muito, assim, né? Mas deixa pra outra vez. Sempre tem isso, cara. Não, vamos continuar lá. Continua. Então, ó, galera, hoje a gente tá com uma convidada sensacional. Vou começar, ela é a pessoa que, assim, eu perdi o BBB, eu ligo pra ela. Ô, Fer, como é que tá aí e tal? Sabe tudo de Big Brother? Não, sabe, muita coisa. Não, e pra todo mundo que a gente falou que ia entrevistar ela, Verdade. todo mundo tem uma história e não é história de superação, é só história tenebrosa, viu? Né? Menos mal. É mesmo. Então apresente Pode ela. fazer você, é. Estamos hoje, vamos entrevistar Fernanda Willerman. Tudo bem, Fernanda? Deixei ele fazer. Tudo bem? Deixei ele fazer, porque eu falei, eu não vou acertar o sobrenome. Sobrenome. Acertei? Não. Eu falei, gente, que não. Eu falei com gosto, hein? Villeman. Villeman. Dá a caneta aí. Nada a ver, Dá só pra pra começar dizer. Aí, de novo? aí depois vem um De Souza no final, entendeu? Sobe. Sobe e desce. E aí, Fer, como é bem. que você tá? Bem, graças a Deus. E vocês? Muito obrigada pelo convite, tá? Tô feliz Que demais. isso. E nervosa. Rapaz, tô suando aqui. Não, cara, daqui a pouco vem o chopp, né? Vem o chopp. Fernanda, é o seguinte, a gente ficou lá, a gente vai apresentar ela como palestrante. Me falaram que você é jornalista, me falaram que cada um falou um codinome pra você. Ah, é? Então, você é a Fernanda o quê da sua vida? Você lembra que tinha uma trend assim, não teve, né? Você é conhecida verdade. como quem? É verdade. Você é a Fernanda o quê? Ah, é? Essa parte de se apresentar é meio multifunção, mil utilidades. Mas você falou que é advogada. Sim, eu formei em Formada. Direito, aqui na Unigran, em Dourados, tudo. OAB. Aí cancelei meu OAB em 2017, quando eu entrei no banco. E hoje eu sou bancária e também palestrante. Mas uma dúvida, tem que cancelar ou você que... Não, eu que opção? quis cancelar mesmo. Eu ia falar, estamos Ó, precisando AB. aqui. Mas depois, se eu quiser, dá pra voltar. Mas não são meus planos. Mas faria... Tem que fazer prova daí de novo? Não, Prova? não tem que fazer outra prova. Só Não. falar, gente, vou ali, mas deixa aí, já volto. É, E qualquer banco? coisa, Qual banco? Vamos ver. no aqui. Sicredi. Já Olha vou fazer aí, o merchan da empresa aqui, ó. Certo, ô Sicredi, ó. Cooperativa. Estamos aqui, viu? Patrocinar a gente, estamos aqui, viu? Estamos aqui, viu, Isso é Sicredi? bom, né? Que isso? Aí, eu já ia ó. falar que eu precisava de uma advogada, mas vamos de Cooperativa, eu não tenho nada pra somar pra eles. Você vai querer eu? Você que Falar, pensa, abrir a lógico prova. que tem, tem Você sim. não. Ó, a propaganda, você viu? A cooperativa tem sempre que trabalha. Né? Carpio, um lote. Capaz. Você, nascida em Dourados ou não? Não, eu nasci em Campo Grande. Campo Grande. É, e morei em Jardim até 17 anos. Aí depois que eu vim pra cá, né? Eu vim pra cá pra fazer faculdade e aí não voltei mais. Fiquei aqui. Você fez direito? Fiz direito. De primeira já? De primeira primeira. opção? Sempre quis? dar Primeira direito? opção. Sempre quis, formei e depois não fiz outra faculdade. Unigran? Unigran. Ah, Na Que Unigran. ano que foi isso aí, mais ou menos? Foi em 2010. Comecei em 2010, formei no final de 2014. 2010, 2009 foi o auge aqui em Dourados, né? Quantos Nem anos me você tem? fale. É, novinho. Tô novinho, molequinho. Mas aqui em Dourados de festa, todo mundo fala de festa, de... Até eu acho que é porque as brigas não tinha arma, entendeu? Cara, mas eu comecei Corria, cedo. Eu comecei cedo, o Pablo me levava Ah, lá na frente da o Pablo Unigran. é dessa época. Na frente da Unigran e tal. o Pablo é veterano nosso dessa época. aí. O Pablo é- Foi a minha época obscura daqui. Você lembra que tinha uma época que tinha uns caras que passavam de Lightinho e roubavam o boné? Não, Valeu, Pablo. Tamo junto. Presidente Vargas no calçadão. Mas e escola, você estudou em Campo Grande ou chegou... eu estudei em Jardim, né? Eu fiz o ensino fundamental e médio lá. Aí eu Olha vim aí. pra cá só pra faculdade mesmo. Tá, então mas você só nasceu em Campo Grande, então? Só nasci, aham. Família toda era de Jardim já ou não? Minha família é de Itaporã, meu pai e minha mãe. Mas aí, por questão de trabalho, tudo, eles foram pra Jardim e ficaram lá. Hoje meu pai mora lá, uma irmã minha mora em Jardim, a outra mora em Bonito e eu aqui com a minha mãe. Olha aí, ó. Aí a gente se dividiu um pouco, Aí, assim. no final do ano não sabe pra onde que vai. É, mas eu me considero jardinense e Olha aí. douradense agora, né? Já faz 11 anos que eu tô aqui. Lá em Jardim, onde você dançava e tal.
Por quê? Olha lá, Ai, ela gente, já ficou preocupada. já começou. É porque jardim... É assim no começo já da gravação que já começa? Pra abrir já. Já ficou preocupado. Ai, Jardim gente. Carnaval, Não, né? é porque eu tenho uma pessoa que eu tava conversando, e tal, e a Fernanda, Ai, que medo. Aí a pessoa falou assim, então, a Fernanda, quando ela tava na escola, dançava, e aí teve uma vez que ela disse que foi dançar, Ah. disse que colocou, acho que 3 ou 4 calça. Pra poder história boa. pra deixar a bunda maior. Sério? Pra parecer bunduda. Ai, gente, a gente faz cada coisa, Pra né? dançar, e disse que daí a irmã Quantas dela... camisetas você tá- Ah, já Não, contei Você falou que com a foi minha irmã, já então, contei que foi cara. irmã. Não, eu Nossa, eu vou Não matar. entregou. Com quem que você falou? Com a Carol ou com a Janaína? Carol, tamo junto, Carol. Ai, Carol. Tinha que ser a Carol. Isso aí em jardim? Hã? Isso aí foi em jardim? Foi em jardim. Ah, então. Eu sempre fui magricela demais, né? E aí eu colocava 3, 4 calcinhas. Minha mãe sempre foi artesã, assim. Minha mãe é super talentosa. E aí ela fazia as calcinhas com babadinho na bunda e tudo mais. E eu amava aquelas calcinhas. Daí eu passei da idade já de usar calcinha com babado, mas mesmo assim eu gostava, porque daí ficava a bunda grande. Ai, gente, péssima essa história. Carolina, tinha histórias melhores pra você contar de mim, Eu tá? falei, você tem alguma coisa? Ela me pegou e jogou essa. Essa tá bom, essa tá bom. Mas eu era metida dançarina, bailarina, eu já fiz de tudo na minha vida, gente. Mas você é pioneira, então, porque hoje vende calcinha com vestimento. Deixa de blogueira de Dourado, né? Que isso? Olha lá. Fechou as portas agora. Não vendo mais ninguém, né? Pula, corta. Mas, Fernanda, vamos lá. Fernanda, você é conhecida, muitas pessoas te conheceram como eu, por exemplo, como palestrante. Sim. E você é palestrante numa área que é de pessoas com deficiência. E você, Acertou no nome, eu descobri, e eu vi uma frase muito bonita, não sei se você que inventou, se você viu alguém falando, mas é que, para quem não sabe disso, hoje está sendo mais difundido, eu acho, por causa da mídia, o negócio de deficiente, portador deficiente, aleijado, tudo caiu por terra, tudo está errado, tudo é pejorativo, certo? Tudo é, sim. E eu achei, o PCD é o termo até técnico, né? Sim. Você falar vaga para PCD e tal, é uma abreviação. Aham. Mas eu achei muito bonito que é pessoas com deficiência, porque pessoa vem antes da deficiência. Isso é lindo demais, né? Exatamente, sim. Queria que você falasse mais sobre isso, principalmente assim, com quantos anos que você teve sua lesão, Aham. como é que foi sua superação, essa vida, tudo que você passou aí, esse começo. Tá, vamos começar do comecinho, então. Eu não nasci cadeirante, eu me tornei cadeirante com 7 anos. Certo. Eu levei um tiro acidental de um amigo meu da época. A gente foi passar um final de semana na fazenda dos pais dele e tinha uma espingarda carregada dentro do quarto do capataz. E aí ele estava brincando com a arma e coincidiu de eu entrar no quarto, ele tá brincando e disparou um tiro Ele acidental criança em mim. também? Ele era criança também. Eu tinha 7 anos, ele tinha 8. Certo. E aí, desde então, a minha vida e da minha família virou de pernas pro ar, assim, né? A gente cabeça. teve que se adaptar em tudo. Na época, meu pai estava construindo uma casa em Jardim, a gente morava na Coab, e aí ele estava construindo uma casa, e era sobrado, então teve que parar a obra, já estava quase no final, a gente estava prestes a mudar. E aí teve que parar a obra. Aí eu lembro que ele vendeu um Fusca para dar de entrada no elevador da minha casa. E é aqueles elevador antigo, velho, assim, sabe? Foi em 99 isso, faz muito tempo. Ainda bem que a câmera não mostra meus cabelos brancos, mas eu já tô com 29. Então, assim, eu já tenho 22 anos de cadeira. Sim. É muito tempo. E eu sempre falo em todas as minhas palestras que não parece que eu nasci sem uma deficiência, porque a minha memória de criança, eu tenho memórias, claro, eu lembro de muita coisa, por isso que eu falei, cara, eu jogava tudo quanto é tipo de coisa de esporte na escola, eu dançava, fazia balé, fazia tudo. Só que eu não tenho muitas memórias firmes, assim, sabe, claras. Me parece que a minha vida começou mesmo depois dos 7 anos, que eu já estava na cadeira. Até que é uma fase, né, de absorção de tudo, de viver, de conhecer as coisas, né? Sim. Ali é a infância mais vivida, né? Porque antes você fica muito embaixo de pai e mãe, né? Eu acho que você começa ali... E é muito pequenininho também, né? Então... E aí... Mas vamos voltar só um pouquinho ali. A reação dos seus pais, como é que foi? Porque... Cara, meu pai... Ninguém está preparado. Né? Não, ninguém, né? Nunca. Meu pai sempre foi o cabeça da família, assim, sabe? Ele sempre foi a calma, embora ele seja bem nervoso, assim. E a minha mãe é igual eu, ligada no 380, doida. Minha mãe eu sou a cópia escrita dela, igualzinha. E aí eles assustaram bastante, assim. Minha mãe,
pai do menino ligou, o pai do meu amigo na época ligou para os meus pais, contou e tudo, né? E aí eles foram, na época... O meu acidente foi em Caracol. Eu fui socorrida em Bela Vista. Não tinha, até hoje eu acho que não tem estrutura lá. O prefeito de Bela Vista que me socorreu e me operou. Ele era médico na época, Dr. Geraldo Murano. Ele faleceu depois, eu acho que, se eu não me engano, de uns 5 anos depois da minha lesão. A gente se tornou amigo e tudo, mas foi ele que me socorreu. E aí ele falou pro meu pai, chamou meu pai e minha mãe. Dos conformes ou socorreu... Eu cheguei no hospital morrendo, e aí ele abriu... risco de morte. Sim, ele me abriu na frente e falou, ó, chamou meu pai e minha mãe e falou, ó, o diagnóstico é esse, a Fernanda ficou paraplégica, ela perdeu o movimento das pernas, o tiro atingiu a medula e tal, explicou certinho. E falou, cara, vocês têm que levar ela para Campo Grande o mais rápido possível. E aí a minha mãe ficou comigo em Bela Vista, e o meu pai voltou para Jardim para caçar alguém que pudesse me pegar lá em Bela Vista de avião, porque ele falou que de carro era arriscado. Sim. E aí ele me conta que na época era o Juninho Péricles o nome do rapaz. Ele era um doido também. E aí meu pai chegou em Jardim e ele estava bêbado. Ele estava bêbado numa festa. E aí meu pai chegou e falou, cara, ó, Fernandinha sofreu um acidente lá em Bela Vista e tal, a gente precisa levar ela para Campo Grande e eu não tenho ninguém para chamar, a não ser você. Aí ele, não, conta comigo, amanhã... O piloto melhor dele. Tomou o último gole e falou, então vamos. Tomou o último gole e falou, não, eu vou para casa, vou dormir, amanhã cedo eu tô lá em Bela Vista e pego ela. Aí meu pai falou, então beleza, eu vou de carro para Campo Grande para eu ficar esperando vocês lá no aeroporto para desembarcar e tudo com a ambulância. Vou resolver isso, posso contar com você? Ele falou, pode, beleza. Aí foi assim, ele me buscou em Bela Vista. Aí a gente foi para Campo Grande. Em Campo Grande eu internei na Santa Casa. Fiquei mais ou menos 1 mês e pouco no Santa Casa. E aí lá também eles já reafirmaram o diagnóstico para os meus pais, né? E aí meu pai conseguiu uma vaga para mim no Hospital Sara, em Brasília, que é um hospital referência em reabilitação de pessoas que têm alguma deficiência e tal. E aí eu consegui ir para Brasília, tipo, 1 mês e meio depois da minha lesão. Então foi muito rápido, assim. As coisas aconteceram muito rápido. Sim. Graças a Deus, meus pais, na época, tinham contato e também tinham a oportunidade de me levar para lá e comprar cadeira de rodas e tudo mais. E aí eles me levaram para lá. E aí lá nós ficamos mais ou menos uns 2 meses em reabilitação. Eles aprenderam tudo, como é que funciona a vida de uma pessoa que tem uma lesão medular. Né? Uhum. Só que assim, eu na época, gente, eu não sabia nem o que estava acontecendo comigo. Eu sabia que era sério. Até o meu pai me contou que quando eu saí do hospital de Campo Grande, isso eu não sabia, ele me contou faz pouco tempo, que eu fui muito relutante com a cadeira. E isso eu não lembrava. Porque eu sempre falo, eu não tenho memórias traumáticas, assim. Se você me perguntar, Fer, quando que você sentou a primeira vez na cadeira de roda? Não lembro. Ai, como que foi o primeiro dia de aula? Você na cadeira, seus amiguinhos te olhando. Não lembro dessas coisas. E aí meu pai e minha mãe que me contaram. Algumas coisas que eu sei hoje foi porque eles me contaram, não porque eu lembro ou porque eu tenho a sensação, sabe? Que eu tenho a lembrança mesmo de sentimento, de como foi. Mas e você aí, acha que você, com o tempo, apagou? eu não sei se apagou, eu não sei. Dizem que a psicologia explica algumas dessas coisas, né? Que tem trauma e aí a gente esquece. Sim. Eu não sei. E, de verdade, nunca procurei saber. Porque coisa ruim a gente não precisa nem lembrar, né? Se fosse coisa boa, eu até dava uma... Mas, assim... Não precisa mexer, né? E foi natural, assim, os acontecimentos. É claro que eu tive, nesses 22 anos aí, até de vez em quando eu ainda dou uma resbalada, assim, em algumas situações da vida que eu passo. Mas aí meus pais ficaram comigo no Sara, aprenderam tudo desse universo de lesão medular, de cadeira de rodas e tudo mais. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu bati o pé com eles. Porque, como eu sou paraplégica, eu consigo fazer bastante coisa sozinha. E o hospital deixa isso a escolha do paciente. Se ele pode e ele consegue fazer as coisas sozinho, depois que você faz 18 anos, ou você vai acompanhado ou você vai sozinho. Olha que legal, e eu forçando também. E eu fiz 18, eu estava no primeiro ano de faculdade, aqui em Dourados. Eu vim para cá com 17. Aí eu cheguei para os meus pais e falei, pai, mãe, eu vou sozinha para Brasília. E eles ficaram loucos, meu pai e minha mãe. Não, deixa a gente ir, você fica lá no hospital, você interna lá, faz sua reabilitação, mas a gente vai junto. Eu falei, não, eu não quero que vocês vão. Eu já fiz 18 anos, o hospital me aceita sozinha lá, então eu vou ir. E aí eu bati o pé. E algumas coisas na minha vida, assim, eu sempre bato o pé com eles, porque se deixar, eles me
protegem mais do que o normal, assim, sabe? E aí eu fui para Brasília. E foi uma experiência incrível, assim, de crescimento, de eu me sentir que eu podia fazer as coisas sozinha, que eu conseguia. Qualquer dúvida que você tinha com Que você... eu tinha, era eu mesmo que tinha que resolver meus BO, eu que tinha que perguntar, chamar a enfermeira do lado, a psicóloga, a fisioterapeuta. E aí... Não, imagina, até em aeroporto, tudo ali. Não, tudo. Na época não tinha WhatsApp, em 2010 não tinha WhatsApp. Não tinha Uber, não tinha essas coisas. Cara, em 2010, parece que foi ontem, né? Rampa, essas paradas, com certeza. Se hoje não tem, imagina... Se hoje é... Sim, aí eu pegava táxi, na época táxi era barato, né? Aí eu chegava no aeroporto, como no avião o pessoal dá todo o apoio, eu não preciso não tem muita dificuldade, assim, para entrar no avião, para sair, a companhia aérea dá o apoio, né? E aí a hora que eu desembarcava lá, eles me levavam até a esteira lá de táxi e tudo mais, a hora que eles me colocavam dentro do carro, com mala e tudo, aí já era eu mesmo, celularzinho, tá, ligação. De quanto em quanto tempo você tinha que ir pra lá? Eu ia de 6 em 6 meses. Dos 7 anos até os 20, mais ou menos. Aí depois você começa a ficar meio que macaco velho lá, né? O pessoal... Quanto tempo lá? Aí eu ficava de 3 semanas, 2, dependia do que eu queria, o que era o meu objetivo na internação, porque lá tem isso também. Por exemplo, eu cheguei lá uma vez e falei, eu vou comprar um carro e eu quero aprender a guardar minha cadeira de rodas sozinha. O objetivo da internação é essa. E aí a gente ficava durante essas semanas treinando. Pergunta de tonto leigo. Gente de... Que é nós dois, né? lógico. Ai, gente, capaz. É assim, quando você tá lá, você tá falando que a internação tem um objetivo, mas ela... Então, ela não é... Chega a um ponto que ela não tem mais nada para te ensinar. Tipo Exato. Assim, ela chega ali e fala, vamos atrás de necessidades e beleza. Tipo assim, ela já te ensinou criança. A partir daí... Sim. Que legal depois... isso. Então, e aí elas falavam, cara, você já vira macaco velho já. Elas me viam e falavam, Fernando, o que você está fazendo aqui? O que você quer agora, né? Mas claro que tinha um acompanhamento dos exames também. Por exemplo, eu não faço acompanhamento aqui em Dourados de nada, a não ser ginecologista. Tudo é lá. Meu nefrologista, meu ortopedista, meu neurologista, é tudo lá. Quando eu preciso, assim, alguma coisa, aí eu marco aqui, já me encaminho para lá e eu vou lá resolver, entendeu? E aí lá eu aprendi a fazer tudo sozinha, tudo. As internações, lá, né, isso. Então. As internações eram isso. E o que é legal do Sara, que tem gente que não gosta muito, é que lá ele ensina você a viver da maneira que você tá. A galera que sofre lesão medular e que tem o diagnóstico e tal, que não vai voltar a andar. Não vai. Eu acredito em Jesus e eu acredito em milagre, mas eu também sou consciente de que eu preciso viver a minha vida, entendeu? Então assim, a galera que vai para lá na esperança de célula-tronco, vou voltar a andar, não sei o quê, eles se decepcionam um pouco, porque o objetivo do hospital não é esse. É deixar você independente para você se virar, fazer suas coisas, trabalhar, estudar, namorar, casar, ter filhos, fazer o que você tem que fazer, entendeu? De uma pessoa que tem uma vida, claro que dentro das limitações que a gente tem, obviamente, não tem como falar, minha vida é igual à sua. Não é muito diferente. Mas a gente se adapta e começa a viver daquela maneira. Isso foi muito legal no Sara, Eles assim. são meio secão, durão, mas é porque a vida é pior lá. Então, exatamente. É isso aí. Ficou cadeirante, não vai andar, e aí? Vamos aprender, se virar, tomar banho sozinho, se vestir, entrar no carro, fazer tudo. E eu aprendi tudo lá, tudo. E esse lance de você ter ido muito nova, né? Então, sim. Você falou, chegou com 18, já tava... eu já fazia bastante coisa já. Voltando só um pouquinho nessa hora da lesão, assim. Você é muito positiva, mas teve algum momento ali, que não seja seu, mas eu fico imaginando com meu filho, entendeu? Que seu pai quis matar o cara, ou não a criança, mas o pai da criança. Assim, um ato assim que você lembra, que ele te conta, fala, olha, realmente, tudo que a gente passou, mas teve um momento ali que... Porque você tá vivendo. Quem não tá, às vezes, fica revoltado com Deus, né? Fica, e preocupado também, né? Meus pais... Só que assim, lá em casa, eu sempre falo para os meus pais, eu falo, às vezes, vocês colocam uma responsabilidade muito grande em cima de mim, que eu era uma criança, sempre colocaram. E tudo bem, foi a forma deles amarem e deles acharem que era o certo. Sim. Mas os meus pais sempre falaram para mim assim, Fer, você é nosso esteio, nossa fortaleza. Se você cair, todo mundo cai. E aí eu não fraquejava. Eu falava, não, cara, eu tenho que ser forte. Eu tô
fodida psicologicamente, mas eu tenho que ser forte. E aí, depois que eu comecei a fazer terapia, eu me posicionei dentro de casa. Falei, não, vocês não... Eu posso ser fraca, eu posso chorar, cada um que arca com seus B.O. E aí, eu sempre... Meus pais foram muito reservados nesse ponto, assim, sabe? É claro que, com certeza, eles têm as dores deles. Eu acho que a minha mãe sente muito mais do que meu pai, porque meu pai, ele é mais... Ele é mais, assim... Durão. E ele tem um equilíbrio emocional que é massa, assim. A minha mãe também tem, mas ela é mãe. E aí às vezes ela pode pensar, putz, por que eu deixei? Foi eu. No dia ela estava comigo em casa, meu marido estava trabalhando e foi ela que deixou, entendeu? E ela que viveu comigo. Porque assim, pai é pai, mas mãe é mãe. A minha mãe que me cuidava, a minha mãe que me trocava. Eu lembro que às vezes... que minha mãe estava fazendo alguma coisa e meu pai que vinha me ajudar, não era a mesma coisa. Eu queria minha mãe. Eu queria que ela me trocasse daquele jeitinho. Eu queria que ela que me colocasse, me posicionasse na cadeira de roda daquele jeito gostoso que ela colocava, entendeu? Então, eu e ela... Até para cortar o cordão umbilical agora vai demorar um pouquinho, assim. Porque eu já falei para ela, troquei uma ideia, falei, mãe, eu quero morar sozinha, eu quero sair de casa. E ela, ai, eu vou junto. Ai, quando você casar, você faz um quartinho lá no fundo. Que eu falei, não, sai fora, vou viver com meu marido, com meu filho, você acha? Eu falo para ela. Pode morar sozinha, mas eu vou junto. Ela fala, não. Ela falou, é só você ver aí onde você vai comprar sua casa, seu apartamento, vai alugar, me fala que eu alugo o andar de baixo. Falei, ai, gente. E os outros familiares? Então, aí as minhas irmãs... Não convive, né? Os outros é só em época comemorativa, aniversário e tudo mais. Na pele, quem passa mesmo é pai, mãe e irmão, né? E aí eu sou a filha caçula, de 3 meninas. É eu, a Carol e a Jana. E aí a Jana e a Carol foram para a área da saúde. A Carol é enfermeira e fisioterapeuta. E a Jana é enfermeira. E aí ela sempre também... Nossa, na época eu tinha 7 anos. Eu nunca sei de cabeça a nossa diferença de idade, assim. Mas a gente ia para a escola junto. Aí quando eu precisava ir ao banheiro, a Janaína ou a Carol me ajudava e tudo mais. Assim, elas sempre foram muito parceiras. Muito. Não, elas... A Janaína, então... Ela vai assistir isso daqui. Ela é mais... A Jana é doida. Ela é 3 vezes mais louca do que eu. A Carol já é o meu... A Carol é a razão, assim, sabe? Ela é tranquila, ela é amorosa. A Jana também é amorosa, mas a Jana é doida e estressada, igual eu. Então, nós 3 somos 3 bem diferentes, mas a gente sempre foi muito parceira, muito, muito, muito. Minhas irmãs, assim, e todas elas também já foram pro Sara comigo lá, todas. Todo mundo já internou comigo, todo mundo viveu as etapas da internação lá e da reabilitação comigo. Então, você teve muita sorte, né, das pessoas que estavam em volta de você. Ah, né? sim, muita. Eu sou... De amparar, né? Sim, eu tenho muita sorte e eu sou muito abençoada, assim. Porque você falou dos dias que fraquejam, né? Esses dias, se você não tiver muito bem resolvida, porque eu sempre fico pensando da pessoa nem se preocupar muito com o que os outros falam, porque você já vem calejado e tal, aprendeu muita coisa na vida, mas do lance de duvidar, sabe? Duvidar de Deus, duvidar da própria pessoa. Pessoas se duvidar, porque Sim. as pessoas de fora, digo de todo mundo, né, que não vive, vê como fardo, né? Essa palavra até é muito pesado para você falar que é um fardo para a pessoa. Tem outros que falam, não, só carrega a cruz. Só carrega a cruz quem Aguenta. Deus acha que vai suportar, né? E não é nada disso, né? Não, eu não considero a minha cadeira como uma cruz, assim, para mim. E nem a minha condição, de maneira nenhuma. Eu sempre falo que a cadeira me traz liberdade. Ela me leva para onde eu quero ir. É claro que dependendo da acessibilidade, porque tem muito lugar que eu não vou porque não tem acessibilidade. Então, aí é uma liberdade meio que não é, né? Mas eu não considero isso de maneira nenhuma, assim, um fardo, E tem muito disso, muito. As pessoas sempre falam. Essa é uma das frases capacitistas que eu sempre escuto. Fala, não, mas, putz, você tá bem, né? E outra, Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar, menina. Aí dependendo do lugar, ou, às vezes, troco uma ideia, né? Depende do meu estado de espírito também. Mas tem muito disso também. Isso é uma coisa que a gente mais trouxe você para isso, pra gente aprender sobre isso. Tá de saco cheio já? De tanto... Ai, eu tô. Tá, né? Eu tô. Eu tô de saco cheio de 2 coisas. De militar,
de falar o óbvio e de pedir nada mais do que o meu direito e a obrigação de todo mundo fazer. Mas eu canso também. Eu tô meio cansadinha, assim. Mas são fases, sabe? Tem vezes que eu tô cansada, tem vezes que eu tô mais disposta e assim vai. O pessoal que tá tirando sarro de mim fala, Fernanda, você parou de blogueirar e militar lá no Instagram, não sei o quê. Eu falei, gente, dá um tempo, né? 22 anos já não é sempre que você tá... O problema é a pessoa tá numa vaga de deficiente e ainda ser multada. Puta, eu fui Só multada. porque não tinha o negocinho de... Eu esqueci de colocar minha credencial. A credencial. Foi multada, acredita? Meu carro tem um adesivo e aí eu tenho a credencial, obviamente. Tem que ter a credencial para você estacionar. E aí eu fui encontrar uma amiga minha esses dias no shopping e eu não tô guardando a minha cadeira sozinha porque eu fiz uma cirurgia faz 6 meses, então eu não posso ainda fazer esforço, né? E aí eu cheguei, estacionei naquela vaga ali na frente do shopping, estacionei o carro, minha amiga já tava me esperando e veio, ai, Fer, não sei o que, saudade. Aí desmontou a cadeira, tudo, eu tranquei o carro e entrei pro shopping, esqueci de pegar minha credencial no porta-luva. E aí, quando deu 1 semana e meia, 2 semanas, chegou a multa lá em casa, gravíssima, trezentão. Isso, eu falei, Não, eu fiquei... Nossa, eu falei, é sacanagem, né? Porque quando eu tô sozinha, precisando da vaga... Que quando achou uma vaga que não tá ocupada por gente que não precisava. Que não precisava, aí acha e fala assim, não, vou por aqui, olha, graças a Deus. Aí vai, toma uma... Tomei uma multa. Eu falei, o coitado do cadeirante, ele só se fode. Eu falei... Mas e nessa ainda, né? Não basta a gente se fuder todo dia, tem que ir um pouco. Essa da vaga é a mais popular, né? O erro sim. mais comum já, né? Já, o pessoal não tem nem vergonha na cara mais. Eles não têm vergonha na cara. Eu fico com mais vergonha do que a pessoa que estacionou. Eu fico com vergonha, de verdade. Por ele, né? Por ele. Ele fala, cara, desculpa aí, foi rapidão, 5 minutos, fui buscar não sei quem, fui Nem pegar tem não sei o quê. por aqui, eu não vi? Não, eu ia falar, vamos exatamente, não Nem tem. tem cadeirante aqui, mano. Nós vamos falar isso olhando pra câmera. Você, você, todo mundo já fez isso de parar. Não, só tô esperando alguém e tal. Nesse momento, se chegar um carro... O Pablo não? Aqui. Se chegar, já parou a caminhonete até para descarregar coisa de som. Para. Agora, se você parar lá e fizer isso, lembre da Fernanda falando. Viu? Ai, lembra, gente, por favor, porque, cara... Não, e assim, além do Mas desgaste... se você tiver na situação de encostar o carro do lado, tal, você faz a pessoa passar vergonha? Já Depende do meu estado de espírito. Aí então, que tá. Depende isso que que é o tá. problema. Tem dia que eu saio de casa disposta a brigar, entendeu? A gravar vídeo no Stories e fazer barraco. Qual que é o seu carro mesmo? Só pra... Teve um... eu ver agora, eu vou falar assim, não. Não, vai que a Fernanda aparece Tem aqui. problema. Vai que eu tô no store, imagina que feio, cara. Feio. Falar assim, Fala vai aí o que ver, você já fez. Mas tem dia que eu falo, ai, gente, não, eu vou estragar meu dia por causa disso, larga a mão. Aí eu caço outra vaga, estaciono. Se eu não estiver sozinha, né? Porque se eu tô sozinha e a minha vaga tá ocupada, na outra lá não vai ter acessibilidade, dependendo do lugar. E aí eu vou embora, eu cancelo o rolê, vai fazer o quê? E eu fico puta. Eu já liguei pra polícia, já liguei pra guarda e eles, tem que ser urgente, não sei o que, a gente não pode, não é ocorrência, não sei o que. Eu falei, pô. Eu quero parar no E aí, rolê, o dia que eu gente. coloquei lá o negócio sem minha credencial, me multaram. Eu falei, puta, sacanagem. parar no rolê. É urgente. Não, mas olha só, eu vou contar uma história aqui, ó, exposição. Eu e o meu ex-namorado, a gente guardava um monte de pedrinha bem pequenininha dentro do carro. E quando a gente chegava nos lugares e tinha carro estacionado que não tinha credencial e não tinha adesivo, a gente enfiava a pedrinha lá e fechava e deixava murchando 2 pneus e ia embora. Que isso? Ia. Já aconteceu isso Eu já muito fiz bem, isso. Alô, pessoal aí, viu? Exposição 2006. 2006 eu não estava aqui ainda. Pessoal do pneu murcho. Mas eu Não, já... ela falou da pedrinha, eu achei que ela chegava e riscava. Eu Você também. não é. Não, cadeirante. daí já é demais, né? Não, mas a minha nunca fez mãe, isso. olha só, riscada à vontade, mas nunca fiz, de verdade, senão eu contava aqui. Podia fazer o símbolo, sabe? Já que o Exposed tá grande aqui, eu contaria. Mas a minha mãe andava com nuguete branco. Quando eu não tinha o meu carro adaptado ainda, minha mãe andava com nuguete branco desses que você picha de festa mesmo, sabe? E aí ela Colocava no vidro. chegava pra me levar nos lugares e tinha, e ela já metia um desenhão de cadeira. Às vezes ela é massa, colocava um FDP lá, você estacionou na vaga pra cadeirante. Ela arregaçava. Não, você E podia, eu... vou dar ideia pra sua mãe. Escreve assim: aqui é vaga para PCD, não FDP. Ia ser massa, né? Aí, ó, boa. É uma boa também. O cara é
Então, burro Gente, não vai entender o FDP. eu estagiei no 3º ano da faculdade no fórum. E eu era a única cadeirante. Claro, né, que eu ia ser a única cadeirante, porque você não vê nem a galera estagiando e tudo mais. Essa é uma outra pauta que a gente tem que falar também, porque você não vê a galera na sociedade, você não vê pessoa com deficiência. E aí eu era a única cadeirante que estagiava no fórum, minha mãe foi me levar e tinha um carro estacionado na vaga. E ela pichou, eu entrei pra dentro, eu já sabia que ia passar vergonha, eu pegava minha cadeira e ia embora, eu já sabia que ela ia pichar o carro. Tchau, mãe. Ela, não, vem aqui, não, tchau, Vem aqui que a tchau, mãe tchau, quer dar tchau. um beijo. Aí, dali a pouco, a minha chefe do cartório, Fernanda, pode vir aqui um pouquinho? Aí, fui lá, né? Aí ela falou assim, então, picharam um carro lá com o Nuguete e era o carro do juiz fulano de tal. Pô. Será que foi sua mãe? Porque você é a única aqui que é cadeirante. Eu falei, olha, foi. É bem provável que tenha sido. Só Falei porque pra ele é ela. juiz, só porque ele é juiz. E ele tava errado. Ai, pensa no climão. Mas aí eu fiquei com vergonha, né? Enfim, aí falei pra minha mãe, mãe, para de tentar corrigir fazendo errado, né? Mas eu com as pedrinhas também fazia também. Porque é sacanagem, né? mas aí dependendo do passou. murcho, pode ser qualquer coisa. Agora eu já tô mais plena, assim, entendeu? Até porque agora eu milito na rede social, posto as coisas, aí fica feio, né? Você fazer o errado. Mas eu fiquei sabendo que você dá multa moral. Dou. Multa moral eu dou. Como funciona isso? Eu dou. É uma multa moral que você preenche lá o que ele fez, se ele estacionou na vaga, se ele estacionou na frente de uma rampa de acesso e tudo mais. E aí coloca no painel do carro. É uma multa moral já feita, é um projeto de um rapaz de Campo Grande. E aí ele distribui a multa no estado inteiro, né? E aí a gente aplica a multa moral. Só que dependendo também, cara, a pessoa olha, dá risada, rasga. Uma vez um cara fez isso, ele rasgou todos, eu enchi o carro dele de post-it no Extra. Na época que tinha o Extra. Aí, na hora que eu tava saindo, ele tava chegando no carro dele. Aí ele pegou, começou a tirar os post-its e jogar no chão, assim, me olhando. Ele fez isso. Cara. E aí, você faz o quê com a pessoa dessa, gente? Aí eu perco a graça, né? Eu já, falar. eu já vi, acho que foi o Pânico, não foi? Que fez uma vez assim, Eles já enfiaram um monte de post-it no carro, né? Não dava pra ver o carro Não do dava cara. pra ver o carro. Aham. Aí chegaram lá, o que foi, amigo? Falaram, não sei, eu cheguei aqui assim, falaram, mas você tá na vaga do deficiente. Você tá muito bem, hein, cara? Como assim? O cara, não, aqui foi rapidinho, vim pegar. Eu falei, então. Tudo desculpa, E eu fui boazinha nesse dia ainda. Eu coloquei uns 4 post-it rosa, assim. Só que eu xinguei o cara. Eu coloquei, filho da puta, você estacionou na vaga e ainda impediu eu de entrar no carro. Porque ele colocou tão juntinho com o meu carro que não dava pra abrir a porta. Então eu não entrava nem no motorista e não entrava do outro lado. Que tinha outro carro também. Se ela abrir a porta-mala, dá. Nossa. De certo, né? Falar, a única coisa que já ele é tem cadeirante, já tá lascada mesmo, o que tem? Joga a menina lá e no máximo vai acontecer uma coisa pior. E de pessoas que te olham com pena, com dó nos lugares? Eu fico estressada também. Mas agora, você sabe que eu já até me acostumei um pouco? A gente não deveria se acostumar com essas coisas, né? Não pode. Né? Mas, se eu ficar puta e me estressar toda vez, eu vou me estressar todo dia. Todo dia. Inclusive lá no banco, porque eu atendo o público, né? Então, a galera, eu falo, meus associados são tudo mais velhos, né? E aí, sempre tem... Ai, você é tão linda, tá aqui trabalhando, toda maquiada. E eu, meu Deus, o que o cara queria? Que eu viesse parecendo um monstro aqui. Que pena, né? Que pena. Por quê? Eu sou vagabundo igual Não, tem um amigo meu. Não, mas fala isso não. Pode. Tipo, ai, tão bonita na cadeira. Se fosse feia, podia, né? Bonito não pode, né? Não entendi. Tem um amigo meu, o Gabriel. Ele é cadeirante também e tal, e ele é fisiculturista. O cara é fisiculturista, toca pagode. E aí, no dia do meu aniversário lá em casa, a gente tava lá e tal, e chegou um monte de menina lá. Aí eu peguei e falei que a gente é amigo, ó, gente, não vai me cancelar. Vai me cancelar. E aí eu peguei e falei pra ele, Gabriel, levanta, cara, pras meninas sentar. Aí ele olhou assim e falou, eu não, cada um traz sua cadeira de casa. E aí as meninas queriam ir... E não riram. Mas ficava assim, ó. Nossa, tipo... E ele rachando da risada. E a galera fica muito com medo de... A galera fica... Por causa disso. Eu já vi um comediante falando também. Falou, cara, eu zoei o cadeirante que tava na plateia. Zoei mesmo e tal. E no final o cara foi lá e falou assim, cara, obrigado por você me tratar como uma pessoa normal que tá no seu show. Porque daí a pessoa pega e não fala... Tipo, deixa o cara lá, fala, nem vou falar dele porque ele é um cadeirante. Sendo que ele podia interagir com o cara é uma pessoa normal. Aí não interage com todo mundo. Menos com ele. E aí, nesse dia, o cara zoou o cadeirante riu. E aí ele pegou e falou, depois falou, bicho, que legal, você
me tratou como uma pessoa normal. Todo mundo Incluiu chega- ele dentro do show do cara, né? E aí, só que daí tem gente de fora que olha e fala assim, Uhum. nossa, olha como que o cara tá tratando Sim. o coitado do cara. Defendendo, né? Só que eu acho assim também, isso aí é um pouco... É peculiar isso daí, porque eu acho que tem que ter uma relação também de intimidade pra você Sim, fazer determinado tipo de isso, piada. é. Tipo, beleza, se eu tivesse num show de comédia também e o cara zoasse uma coisa assim, eu ia super dar risada e achar, nossa, que massa. Mas tem coisa que não também, então tudo Não, não é tem... igual, tipo, você tá no banco e o cara chega a zoar. Você tá num show de comédia? É tudo, aham. E aí os meus amigos, eles sempre falam, Fer, e aí, posso te zoar ou não posso? Tá na hora ou deixa passar essa? Aí eu não, cara, pelo amor de Deus. Mas isso aí que eu tava te perguntando se você tá cansado, porque é ruim, né? O tempo todo você tem que explicar. aham. Ó, agora você passou do limite, tá? Ah, não, agora foi legal, tá? Não, Né, imagina. que é o tempo todo. Seja por piada, seja por ser gentil demais. Uhum. Igual, você gosta de bife de fígado? Gosto. Ah, o Sabe bife a de história do bife de fígado dela? Caramba, essa daí eu não tô sabendo, não. E aí, Ah, Fernanda? sério que você não sabe? Posso pagar um Não, quilo essa eu de não- fígado pra você? Porque Essa estamos eu na não hora sei. só. Tamo Tem aqui. fígado, Felipe? Aí, ó. Um quilo de picanha aqui eu ia querer, agora eu ia aí, aceitar. Não quer. É. Eu Não, sei a pior que eu história. amo Qual que é a fígado, eu história? amo fígado. Se me desse Ah, um quilo de então bife você de tá fígado errada já. também. Não sei outra história. Diga do fígado. Como é que foi essa Foi história? assim, eu amo bife de fígado, aí minha mãe, a gente super come. E aí eu fui no mercado comprar bife de fígado. Eu fui no mercado só pra aquilo lá. Minha mãe tava limpando casa, ajeitando umas coisas lá. Ela falou, Fer, vai lá no mercado, corre lá e compra um bife de fígado fresquinho. E eu fui. Cheguei na fila do açougue, tava imensa, porque era um sábado, tipo 11h30 da manhã, lá no São Francisco. E aí eu cheguei no açougue, os meninos me conhecem já lá. Aí eles já, e aí, Fer, o que você quer? Eu falei, eu quero 3 bifes de fígado. Aí o rapaz que estava do lado já era um senhor já, mas não era tão senhor assim. Então ele... na fila. Aí ele virou pro cara e falou assim, pode dar 1 quilo de bife de fígado pra ela. Ele fez assim. Aí eu olhei pra ele e falei, não, obrigada. Falei pra ele, eu só quero 3. Fiz assim pro menino, né? Pro frentista lá. Aí ele, não, pode dar 1 quilo de bife de fígado pra ela. Eu faço questão de pagar 1 quilo de bife de fígado pra ela. Aí eu fiquei puta. Eu falei, cara, por que esse cara quer me dar 1 quilo de bife de fígado? Aí eu falei pra ele assim, não, eu só quero 3. Eu e minha mãe, a gente vai comer 3 bifes de fígado. Eu falei pra ele. Aí ele, não, mas eu faço questão, não sei o quê. Eu falei, eu não quero. Se eu quisesse, eu comprava 1 quilo de bife de fígado. Eu não quero, eu agradeço a gentileza. Obrigada. E, tipo assim, ele não conversou comigo em nenhum momento. Ele tava... Ele não interagiu com você. Não, ele tava conversando com o cara, com o rapaz que tava atendendo, entendeu? Ele não falou pra mim, você quer 1 quilo de bife de fígado e tal? Não. E aí eu falava não, ele metia e falava pro cara, não, dá pra ela. Pô, imagina Tipo, o cara não, chegando coitada em dessa casa. menina, tá comprando 2 quilos de bife de fígado aqui, ia ser infeliz. Vamos dar 1 quilo de bife de fígado pra ela, né? Deu uma picanha, né? Aham. Nossa, Cara, faz uma picanha aí pra menina aqui. eu sei que eu paguei de louca na fila do açougue. Eu peguei meus 3 bifinhos, coloquei no colo, saí tocando minha cadeira bem plena, o povo tudo olhando, tipo, nossa, que menina mal amada, né? Não, imagina o cara chegando Ela em deve casa. ser revoltada com a situação dela, de Imagina certo o- pensaram O assim. cara chegou em casa e falou Não, a assim, gente gente... sabe o que é pior? Que ele vai ficar pensando, olha aí, ó. A gente quer ajudar. Aham, sabe? quer ajudar e ainda se lasca. Chegou em casa e falou assim, ó, tentei fazer uma boa ação É, hoje. a cabeça dele é E aí a menina me tratou super mal. Aham. Não, você sabe o que me responderam quando eu postei isso daí no Instagram, na época? Que eu poderia ter feito, chateado a pessoa e ela nunca mais ia ajudar uma pessoa com deficiência na vida dela, que eu poderia ter causado algum trauma na pessoa. Aí eu falei, eu quero que ela se lasque com o trauma dela. Não foi o meu objetivo esse, entendeu? E eu sei que ele não fez por mal, mas, poxa, pergunta. Eu sempre falo isso, pergunta. Você quer ajudar uma pessoa que tem uma deficiência? Pergunta. Era simples ele me perguntar, moça, você quer 1 quilo de bife de fígado? E aí eu ia falar, não, de boa, tô comprando 3 aqui, é 3 que eu vou comer. Mas não, além de não se dirigir a mim, porque eu acho que ele, sei lá o que ele pensou, ele insistiu em me dar 1 quilo de bife de fígado e não falou comigo, ele não queria saber nada, entendeu? Ele queria me dar o bife. Mas em nenhum momento você achou que ele tava te cantando também, querendo conquistar você pela barriga, pelo fígado? Ah, e eu tal? espero que não, né? Pô, aqui no fígado eu não ia Eu não conquistar. pensei isso. No fígado não era, não. Vamos a um jantar à luz de velas com fígado? fígado. tá? Não, mas se ele falasse isso, daí eu já até poderia aceitar. vai. Porque eu gosto de bife de fígado acebolado. Se o cara falasse isso, eu ia aceitar a cantada. Olha aí, fica a dica aí pro pessoal aí, ó.
Encontrou a Fernanda. Olha o meu fígado. Não oferece o fígado cru na fila do açougue, mas um jantarzinho de bife de fígado vai bem. Mas isso aí que ele tá. Você falou do cara não interagir com você, às vezes na cabeça dele tem isso, né? Ah, não, ela é cadeirante, não quero dirigir ela. Sabe uma coisa idiota, um furo que eu dou toda vez? Quando eu vejo pessoa que é cega, eu começo a falar mais alto. O que tem a ver a pessoa, né? Você já viu isso? O cara lá, Então, eu falei, menina. oi, tudo bem com você? Aí o cara falou, sou cego, tá? Não sou surdo. Não sou surdo, Eu não. falei, perdão, moço, perdão. Aí fiz assim com a mão. Não dava. Tinha que dar uma cutucadinha, cara. Acessibilidade. Falar, ô moço, Cara, pega aqui. Esse negócio que a gente tava te falando de você ensinar, é muita situação que você deve passar. Situação besta que a pessoa nem percebe que ela... Não, nem percebe. Quando eu tô com a minha mãe ou com qualquer outra pessoa, as pessoas às vezes perguntam sobre mim pra elas. Tipo, E uma você- vez a minha mãe falou, quantos anos ela tem? O que aconteceu com ela? Falou pra minha mãe. É na Aí minha perna, mãe gente. falou, pergunta pra ela se você quer saber. É na perna, gente. A boca ainda Minha tá mãe aqui, ó. falou, eu acho que você não tem direito de saber, mas se você quiser perguntar, pode falar com ela tá aqui do lado. O que você acha, gente? Não dá, né? Aí, assim, por isso que eu falo, tem dia que eu tô com o estado de espírito de boa, eu falo, beleza, né? Vamos Deixa enfrentar o passar, mundão. deixa Ou senão eu falo, ai, cara, preguiça. Mas você, 22 anos. Você 22, aham. falou, evoluíram muito, evoluiu pouco, as pessoas, Evoluiu. acessibilidade. Evoluiu. Eu creio que evoluiu bastante. Mas a passinho engatinhando. longe? Passo engatinhando. Tá longe do ideal, muito longe do ideal. Muito mesmo, assim. Os diálogos, eles estão, eu acho que bem amplos hoje em dia, assim. A gente fala muito sobre pessoa com deficiência, sabe? As pessoas hoje perguntam as coisas, antes não. As empresas hoje estão contratando mais, apesar de ser a base da lei da lambada, né? Obrigação. Não deveria, mas estão. Então, eu percebo que isso tem melhorado, mas ainda tem muita coisa para a gente conquistar, assim. Fala assim, 3 coisas que você acha que tinha que mudar pra já, assim. Não da educação com as pessoas, mas talvez alguma coisa na escola, sabe, que incluísse mais. Educação inclusiva, acessibilidade em todos os lugares, porque às vezes as pessoas falam, não, tem acessibilidade. Mas será que tem mesmo? Será que aquela rampa que o cara fez, o cadeirante sobe sozinho? Ou ele precisa de ajuda ou ele é perigoso cair lá? Entendeu? Tem até isso, né? Tem. Ele sempre acha que vai ter alguém empurrando. Que vai ter alguém empurrando, que nunca a pessoa vai Nunca estar vai tá sozinha. sozinha, Não, sábado agora eu falei, cara, eu queria sair tomar uma cerveja 4 horas da tarde. Aí eu falei, e aí, vocês conhecem algum lugar e tal? Eu conheço pouquíssimos lugares aqui em Dourados. Que dá pra eu falar assim, não, eu vou com os meus amigos e a gente vai tomar uma cerveja, se divertir, comer e tudo mais. E é burrice até. Eu sou bem grossa e eu falo, é burrice, porque eles estão perdendo dinheiro. Eles não veem. Eles não veem a pessoa com deficiência como consumidor. A gente gera economia, pô. Eu trabalho, eu compro, entendeu? Eu quero as coisas. E aí... E quantas Fernandas que estão dentro de casa que também queria isso e que não faz? Pois é. Entendeu? E lembrando, Até loja, né? Eu acho que em loja deve ter... Não, ela não vixe. sabe te tratar, né? Não, aqui em Dourados... Imagina, Ué. velho. Na verdade, eu acho que em todos os lugares, assim. Mas, por exemplo, para facilitar a minha vida, eu compro mais no shopping. Porque aí eu sei que eu vou ter... Geralmente eu coloco no estacionamento, quando eu tô sozinha, porque quando eu tô acompanhada, eu arrisco colocar lá na frente do shopping na vaga. Só que aquela rampa, vocês percebam, tá cheio de buraco agora e eu não consigo subir sozinha ali. Acho que nenhum cadeirante consegue. E aí eu coloco lá dentro da garagem, já desço ali mesmo e vou fazer minhas coisas no shopping. Aí eu já... Agora, você falar pra mim, Fer, você vai na Marcelino bater perna? Que não é bater perna, né? Bater rodinha, mas tudo bem? Você fala isso toda vez. Não vou na Marcelino bater perna, porque é impossível. Ou eu vou acompanhada com o guarda-costa do meu lado, ou se não... E eu gosto Aliás, se de... quiser contratar, eu tô aí. Aí, ó, um cuidador, né? Tá vendo? Vamos lá. Olha, e falando com dota. Não é que eu tô querendo contratar ela pra um negócio aí, futuro. Ah, tá. isso Vamos ver quanto que vai Tô ser. tentando tudo que ela Cachê. falou aqui, eu tô... Não, tá... Mas nas lojas eu sinto também que a mulherada fica bem... Ué, uma vez eu fui no shopping comprar um tênis e o rapaz estava me falando das qualidades do tênis. Eu falei, moça, eu não ando não, eu só preciso de um tênis de boa. Moço, se Isso você... aqui pra correr é maravilhoso. Ele ficou chateado, cara. Ele ficou sem graça e eu ria dele, coitadinho.
Imagina o cara sem graça depois que ela falou. Eu acho que eu não vou... essa sola não gasta. Não, Realmente, ele não. tava falando assim, ó, esse daqui é bom pra impacto e tal, e não sei o quê. Eu falei, moça, eu não ando não, eu só quero um tênis de boa mesmo, não vai me meter esses tênis de 700 não, eu não quero não. Deve ser um de 89. Aí ele, minha querida, me desculpa, ele falou pra mim. Aí isso é demais. Não percebeu, daí é sacanagem, né? Mas eu acho que já tava assim, é o argumento de venda, né? A gente aprende a vender. E aí, só que as Tem os pessoas não críticos. só que as pessoas não aprendem a vender pra pessoa com deficiência. Pois é. Porque, cara, o filho o cara tem que ter, pô. Beleza. Chega aqui e fala, Fernanda, tem esse aqui que é caro e tal, de impacto, não sei se você quer, se você quiser, tudo bem, porque eu gosto de New Balance, eu tenho tipo uns 3, assim, eu gosto. E, cara, pra que com cadeirante, se você for pensar na funcionalidade da coisa lá? É melhor eu usar um tênis de boa mesmo, entendeu? Só que eu gosto. Então a pessoa tem que ter isso. Fala, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse. Mas eles não sabem vender, eles não sabem como lidar com a pessoa com deficiência. Daí eu chego e fica tudo assim, meu Deus, o que eu falo? Vai você, fala um pro outro. Vai você. Mas Não, você... Então, a gente tava falando de cansado. Outro momento. Outro Você quebra momento. isso? Eu quebro, eu Já quebro. Já quebra... Ah, eu quebro. Eu quebro, dependendo. Já faz uma piada, Cara, alguma coisa, você Já vai faço uma piada. É igual Ou se não, se eu tô na loja de roupa, eu falo, não, de boa, eu escolho aqui, vou lá no provador, me troco e tal. Aí a menina fala, quer ajuda? Não, obrigada, se precisar, massa ela fala, você vai precisar de ajuda. Sim. Porque tem gente que precisa, então beleza, entendeu? Só que eu vejo que as pessoas ficam sem graça. É Fica. igual esses dias eu trabalho na autoescola e lá tem muito PCD, né? E a gente é uma das autoescolas que mais atende, se não me engano, a única. Pra galera por isso que a gente atende Campo Grande, altas cidades. E aí eu fui lá no Detran, que daí o rapaz ia fazer médico, né? E eu tinha que marcar e ele ia tirar foto. Só que ele falou assim, ó, como eu não tenho as duas pernas, você faz o seguinte, e ele tinha uma caminhonete. Ele falou, chega lá, só me ajuda a tirar, porque eu tava atrás. Eu falei, não, beleza, fica tranquilo. Aí ele chegou lá, aí a hora que eu abri a porta, ele falou, rapaz, se eu tivesse pelo menos uma perna, né? E eu deixei do assim, falei, pois é, então, cara, é complicado, mas não tem fazer o quê? Ele falou, segura aí tal. Aí lá no Detran ele subiu lá de boa, aí ele ficava, bicho, tá calor, né, cara? Aí eu falei, tá. Você tá cansado, né? Eu tô de boa aqui, eu tô sentado. Eu tô de boa, tô cara, suave aqui. Super gente boa demais, velho. Aí ele ficava falando, se eu tivesse uma perna, dava pra mim dar uma mancada. Eu falei, não, porque daí eu subia na caminhonete tranquilo, ele falava. Caminhonete alta pra caramba, cara. Eu tô querendo trocar, ele falava. Eu falei, não, mas o senhor consegue, sempre tem que alguém tirar, né, pro senhor. Não, alguém tem que tirar. A cadeira, ele anda de cadeira. Isso. Aí ele fala assim, às vezes eu peço pra alguém na rua, não dá nada não. Não, dependendo. O meu amigo até brinca comigo. Cara, ele o meu é amigo muito e a gente boa. Fernanda, ele sempre fala, ainda bem que você tem essa lata bonita aí, né? Porque o corpo já é meia bomba. Ele fala assim, já não funciona muito, a cara tem que ser bonita. Pra você pedir ajuda e a galera aceitar te ajudar. Porque vai um feio pedir ajuda. Eu falei, gente, que coisa feia vocês ficar falando isso. Mas eles... E você já foi em eventos, sei lá, algum lugar com vários PCD? E aí, tem também preconceito, tem diferença, porque eu tava vendo que são, não sei se é grau, né? Grau de mais severo e tal. E aí, não no Sara, porque tá todo mundo lá envolvido. Sim. Mas em outros lugares, assim, tipo assim, de achar você por você estar tão bem que você nem é tão PCD quanto eles, sabe? Tem. Sabe, Tem isso, tem essa Porque diferenciação. não tem uma brincadeira que fala... Você já viu véia conversando? Duas véias? Idosa, tá? Desculpa aí. Mas que eu tenho na família. Desculpa. Que fala assim, nossa, eu tô com dor nas costas. Fala, e eu que não tenho 3 costelas? vai aumentando o grau pra ganhar. Na doença quer ganhar. Entre nós, a gente faz essas piadas. Entre nós, a gente faz. Tipo, sei lá, um tetra, por exemplo. Tem vários níveis de tetraplegia, né? Aí tem o tetra que não mexe o dedo, que ele pega as coisas, né, e tem o tetra que tem um pouco da pinça, da pegada. E aí eles se chamam o outro de tetra do Paraguai, de tetra falsificado, porque é um tetra... Na lesão dele, ele é tetraplégico, mas ele é como se fosse um paraplégico, né? Igual eu, que mexe e tal. Então tem isso. Mas fora tem essa diferenciação das pessoas. Tem sim. Tem. Eu já vi pessoa com síndrome de Down falando isso. Porque a menina tinha traços, não tinha... aquela feição que quando você pensa em síndrome de Down, dela falando, você acredita que eu sofro preconceito? Porque tem pessoas que têm muito mais características,
porque eu não tenho, porque eu gosto de me vestir melhor e tal. E o cara falando, mas como assim você tem, né? Você tá ali, diagnóstico igual. Ela falou, pra você ver, Tem. ela falou, além de pessoas de fora, ainda tem de quem... De dentro, Você também passa por isso. Sim. E Que é absurdo, chato né? isso. Aí é mais absurdo, né? Porque a pessoa sabe... É das horrível suas limitações, reconhecer. tudo. Só E porque é tem mais disso. bonito, né? Tem disso. Vai Eu tô participar do lascado. clipe, né? Vai. Tá bom. Vai E participar. eu vi também que você falou sobre de quem tá com você é seu cuidador, não pode ser namorado. Ah, pode ser não irmão. pode. Não pode ser namorado, irmão, pai, nada. É o cuidador, né? Sempre. Namorado, então, aí que eles... Namorada aí que não pode mesmo. Capaz, onde já se Você viu. é namoradeira? Você? Ah, eu não. Não me considero namoradeira, não. É? Só Ana Mas Paula, amiga não. aí, cadê as amigas? Olha lá. Ixi, amiga morreu. Telegram, falou Não, que não é. me considero, não. Eu sou tranquila, assim. Tinder, tem Tinder? Eu sou pra casar, não. Não tenho, nunca tive, não tenho interesse em Tinder, não. Mas assim, você tá numa balada, uma situação, num Aham. barzinho e tal. Quando o cara chega pra conversar com você, ele é um gato. Ele conversa legal e tal, mas ele escorrega. Você vê que ele não sabe te tratar e tal. Você tem paciência, não tem? Depende do Depende do gato, depende da escorregada. Tem escorregada que não dá, que Então, que quebra todo encanto. que Tudo- quebra o encanto. Aí tem escorregada que você dá uma ensinadinha, né? Você fala, Não, não, bebê, não. não é assim, né? Não. Você ensinou demais agora. Ah, tá, desculpa. Mas depende do contexto, da pessoa. Depende. Uma vez eu levei uma cantada pesadíssima, assim, o cara era muito bonito, apresentável, assim, parecia ser uma pessoa gente boa. Achei que ela parecia vocês. Ela fez Parei, pra falei, nós, vai falar, não Gente, falou. E aí ele falou assim pra mim, cara, eu tô doido pra ficar com você. Você é a pessoa mais linda da balada. Pena que você é cadeirante. Não falou Ele isso. falou não. assim pra mim. Não. Aí eu falei, Não. é verdade. Nas minhas épocas obscuras, né, que hoje eu tenho uma... Eu pretendo e eu busco ser educada com as pessoas, entendeu? Não, Nem mas sempre eu consigo. Esse não tinha que ser, não. Mas aí eu falei pra ele, mas nem se eu andasse eu ia pegar você. Essa foi boa. Falei pra ele, eu não quero não. Falei, acaba o encanto, né? Só não dou um soco na sua cara que eu não consigo levantar. Aí depende, né? Depende da pessoa. É isso aí também. É, ué, já Aham. olhar um pouquinho, daí o cara... sai daqui. Aí ele, nossa, que grossa. Eu falei, você é um Que sem grossa. noção, sai daqui, sai fora. Não, mas essa não deu, não. Não. Mas dá, depende, não. tem resbalada que é aceitável, assim. Por exemplo, às vezes as pessoas não sabem como chegar. Isso aí Eu acho que... não deveria, mas é normal isso daí. E os caras, quando eles são pra ser frouxo, eles são mais do que mulher. Porque na época do Sara, das baladas que a gente ia, a gente reunia, tipo, toda sexta-feira, depois das 6 da tarde, a gente podia sair do hospital, naquela época. Hoje não pode mais fazer essas presepadas. Justamente porque a galera não tinha limites. E aí a gente saía do hospital sexta e voltava domingo. A gente fechava hotel em Brasília e ia, tipo, em, sei lá, 10 cadeirantes, 7 cadeirantes. Enquanto nós, mulher, pegava um cara, os caras passavam o rodo na balada. A mulherada, elas chegam junto mesmo. E elas são menos preconceituosas, entendeu? E os homens não. E a hora que eles são frouxos, eles são mais do que Eu já mulher. sei com o Gabriel. Caramba. Gabriel, eu já sei com o Gabriel. Ó, Gabriel, eu já sei de histórias do Gabriel também, ó. Gabriel, eu tenho umas histórias Então, do Gabriel. e aí os homens ficam meio assim. Às vezes, não é nem por preconceito, entendeu? Às vezes não é. É falta de jeito mesmo e eles não sabem como lidar. Daí a E o cara coragem- já tem a masculinidade frágil, né? E ele... porque na cabeça dele, nossa, eu levar um corte... Papo feminista, ó. É verdade, né? É. Ele não... Eu ia não chegar se e falar permite assim, a- Não. Eu ia chegar e falar, e esse pneu aí, bebê? Aí ela ia falar... o cara é fissurado. na Mas ela deu risada, imagina. Vocês sabiam que existe devotis? Já ouviram falar de devoti? Não. Devotis são pessoas que têm atração física, sexual e tudo por pessoas com deficiência. Tem um monte de devoti fake que me stalkeia no Instagram, começa a me seguir lá Mas aí, e tudo cara, mais. é bizarrão, né? É bizarro. E eles se assumem como devotis, a eles tara. são... A tara, cada um tem... Aí chama devotis, tem um nome específico. Olha, Tem, por exemplo, eu tenho conhecidas cadeirantes que não ligam em se relacionar com esses homens, entendeu? Ou com essas mulheres, sei lá. Sim. Mas eu tô fora. Sai fora. Não. E tem esse lance de cadeirante não querer se relacionar com quem não é cadeirante e tal? Porque... Eu acho que depende da pessoa, sabia? Não, então, mas você vê isso acontecer e tal? Você acha...
Eu já vi mulheres cadeirantes que não querem se relacionar com outros cadeirantes e já vi mulheres que são casadas com outros cadeirantes. Sim. E aí a gente até uma vez trocou uma ideia, ela falou, Fer, a função é maior, né? Mas dá, tudo é possível. Depende da pessoa. Eu falo assim porque é o que a gente tava falando do jeito que leva a vida. Porque às vezes a pessoa duvida, né? De quem se aproxima, desconfia, tem um pé atrás de qualquer pessoa que se aproxima. Daí se a pessoa também tem uma condição, dela fala, beleza, ela já me entende e tal. Às vezes não é, né? E às vezes você não é. abrir o coração, a cabeça para... Como quem quer se aproximar também tem que ter a cabeça aberta. Exato. Tem que aprender, né? Exatamente. Mas você gosta de festa, gosta de balada? Porque Eu eu fiquei gosto. sabendo aí, JP, você falou de uma história. Começou. De Essa daí a gente tem que que... contar. por exemplo, você já entrou com bebida na balada? Já. Não pode. Escondido, Dá né? pra contar. Você colocou aonde? Onde você No escondeu? cabo do violão. Eu colocava na mochila quando eu ia tocar de festa. E você, Fernando? Onde você levava a bebida escondida? Eu colocava aqui atrás, na bunda, aqui na cadeira. Ninguém me revistava? Quem que ia revistar a cadeirante, Vai né? revistar. A cadeirante, ninguém. Eu já 4 entrava. vodka Que aqui. dia que eles pagam mesmo, Fer? Gente, isso aí é meu passado. Hoje em Eu dia, fazendo barulho, falando, não, chaveiro. Ninguém me bater nas garrafas. isso aí é na época de faculdade. Primeiro que faculdade. a gente era quebrado. Uma bala laica, eu não conseguia pagar uma bala laica pra beber uma bala laica. Vocês acham que eu entrava com um Grey Goose na balada? Não. Entrava com a Jamelzona, uma bala laica, Natasha. uma Natasha. Já bebi muita Natasha também. Natasha. Tinha um que era tudo verde, assim, que uma época fez maior sucesso também. O V, de maçã verde. verde, sei. Isso é Também. muito chique. Eu tomava limãozinho de ouro. Era verde Não é também. chique, não. Limãozinho de ouro, já tomou? Não. Mas- 4,50. Bom pra caramba. Mas isso aí é meu passado, não me pertence mais. É um passado obscuro, assim, que eu não tenho orgulho. Mas tem história pra contar. tem história, né? Isso aí vai pro meu livro, cara. Sempre, nossa. Vamos Aí, falar vamos do livro. aí, ó. Aí, ó, então, estamos em processo de construção do livro. Qual vai ser a pegada do livro? Qual que é? É contando sobre você? Meio biografia? Meio... Então, eu quero fazer meio biografia, mas eu quero... Mais ou menos essa conversa que a gente está tendo aqui. Eu quero ligar uma chave na galera nessa questão do capacitismo, do preconceito, da falta de acessibilidade, entendeu? Você Eu vai quero... dando exemplo e- Isso, dentro das histórias que eu já vivi, assim. Algumas bem engraçadas, outras constrangedoras, que aí acaba sendo engraçada também, porque vamos fazer o quê, né? E outras mais tristes também, mas tudo dentro do contexto, que eu acho muito Mas importante. antes de você falar do livro, palestra, o termo capacitismo. Explica aí, o que é esse termo? O que ele... O capacitismo, ele é o preconceito contra a pessoa que tem uma deficiência. Ele é preconceito. É preconceito. Velado ou escancarado. Ele é um preconceito. Certo. Da mesma forma de um preconceito escancarado, que você, sei lá, exclui uma pessoa, fala, não, eu não quero você aqui porque você é cadeirante, você tem uma deficiência. Não É chama ela não, porque capacitismo. ela é cadeirante. Pronto, Mas velado, o bife de fígado também é capacitismo, entendeu? A história do bife de fígado. Tipo, eu vou dar 1 quilo de bife de fígado para cadeirante que tá aqui. Ou se não, me dá parabéns por eu estar sorrindo no meu trabalho, super realizada. Ou por estar me divertindo com os meus amigos. Sim. Ou por estar, já sofri capacitismo até dentro da igreja. De pastores falarem, a menina tá aqui louvando ao Senhor, agradecendo a vida dela, enquanto vocês estão aí, entendeu? Entendi. Nessa pegada, tudo isso aí é capacitismo. E não é por maldade. As pessoas não fazem isso tipo, não, vou falar isso pra lascar com a vida dela. Não. Mas é algo que está enraizado na gente, né? E muitas coisas a gente foi ensinado assim. Eu já reproduzi muito capacitismo comigo mesmo. Já muitas vezes. Eu comecei a estudar sobre isso e começar a pensar sobre isso há 4 anos, 5 anos. Não se falava disso. Até hoje você não fala ainda. Você digita no Word capacitismo, que agora que eu estou escrevendo, fica vermelhinho lá, porque não é reconhecida a palavra. Ele corrige. Corrige. Quer corrigir? Quer escrever capitalista? Você disse. É isso aí. disse. É isso aí. Mas você falou do enraizado. Como que você acha assim, um caminho que dá para mudar isso aí? Para mudar, o diálogo e a busca por conhecimento. Falar bastante, né? Falar Jogar bastante. na mídia. Sim. E um diálogo leve. Às vezes eu falo, né? Depende do meu estado de espírito, não sei o que às vezes eu sou grossa. Mas é o que a gente estava conversando antes da gravação. Eu penso que quando você trata de uma forma leve e engraçada, você tem mais acesso às pessoas do que quando você chega e fala assim, não, Vini, você falou isso daqui e isso aqui é capacitista, não gostei que você... Não.
Entendeu? Porque Você a já maioria fez das os dois. pessoas... Eu já fiz os dois. Você viu o resultado dos dois? Ou os dois não dão um resultado imediato, assim? Eu falo assim, você pega e briga com uma pessoa, você acha que a pessoa se desculpa por estar constrangida, ou porque ela acha que errou, e ao mesmo tempo sendo leve. Você acha que a pessoa ela está se desculpando porque você foi legal, ou você acha que ela realmente... No momento, na hora, eu acho que a pessoa se desculpa só porque tá achando que, assim, é educação, entendeu? Ah, não, me desculpa. Mas se ela não pensar depois, não refletir, ela só se desculpa ali mesmo e daqui a pouco reproduz de novo. Eu acho que é nessa pegada aí, mais ou menos, Eu acho que que acontece. a sua forma leve, eu acho que vai entrar muito, assim, em muitos lugares, Aí, sabe? ó. Acho Deus que você abençoe que sim. porque você fala muito bem sobre isso e eu te falei, pouco que eu estudei ali, vendo as coisas da Fê, cara, você aprende muita coisa legal. Muita coisa que você não sabia. Sim. Porque você usou uma palavra aí, querendo ser gentil. Você não quer minha gentileza, né? Não, eu não quero a gentileza de ninguém, eu Você quero não faria- respeito. Você faria isso com outra pessoa? Não. É, Então, sim. E aí tem aquela coisa também de normalizar, né? Você falou, Fer, até que ponto eu normalizo a situação e não... Eu não anulo a pessoa, mas eu também não trato ela como... Não, a gente precisa encontrar um equilíbrio. Me trata como a Fernanda. Não queira não ver a minha cadeira de rodas, porque eu preciso que você veja. Porque se você for me chamar para um rolê, por exemplo, ou para ir na sua casa, ou para fazer alguma coisa, você tem que pensar na acessibilidade. Então, pô, não adianta você normalizar e falar, não, a Fernanda é normal, é igual a todo mundo, só que aí você me leva num lugar que não é para mim, entendeu? Não é por aí também. Mas você tratar com naturalidade. Vamos num camarote de uma festa. A maioria das pessoas enxergam primeiro a minha cadeira e não eu. Não quem eu sou, não a minha história, não o que eu construí até aqui, entendeu? E esse é o objetivo principal do diálogo e da conversa que eu tenho. E esse livro sai quando? Se Deus quiser, até o final do ano. Já Olha tô dando um aí, spoiler gravíssimo eu aqui. Eu acho que vai ter um pedaço lá. Então, quando eu fui no Tera... Pô, esse é legal, né? Não vai ter, não. Gente, vocês vão me ajudar a vender esses livros, viu? Porque Não, tem se que tiver um chegar pedacinho nas lá na mãos frente. de todos os brasileiros possíveis. É um pedacinho da gente lá. Tera Cash. Um dia eu fui. Ué, pode falar, não gostei. Exemplo, TeraCast. Imagina, foi muito bom. Eu quero que você fale pra galera onde te acha, onde que a galera pode ver esses stories seus, que é tão legal. Ah, tá. Então, agora eu tô no Instagram, porque eu tinha dado uma de louca e eu tinha excluído, né? Fiquei um tempo sem rede social. Mas eu tô no Instagram, é Fer Willeman. Tem que soletrar meu sobrenome, cara. Willeman. Willemann. 2 N já viu no final. Aí vocês colocam ali embaixo a tagzinha. O Marcel é top nisso, ele vai saber, né? O colocou Marcel, agora, ó. Excelente. Marcel é o cara. Colocou agora. E eu tô no Instagram por enquanto. Por enquanto, tá? Já profetizo, em nome de Jesus aqui, que outras coisas no futuro vão acontecer. Ah, sim, coisas a mais. Não vai excluir de novo. Não, Ei, não. Marcel, já Vou fica pôr ligado curte aí. Não, já não vai é falar. no sentido de por enquanto, mas que é só... Marcel pode ficar ligado aí, viu? Aí, ó. Vai precisar também. É, quiser contratar para palestras, né? Fazer Sim. vídeos. Aí, ó. Tô Concorrer com a com gente, alguns né? Faz um planos aí. podcast Eu quero dela, que as quem vai empresas vendo? me notem aí, quem sabe dar treinamentos também, né? Para as pessoas aprenderem a vender, a se comunicar. Isso é importante, porque, né? Tanto a família quanto as pessoas com deficiência precisam E aí, vamos de ser chutar atendidos. por baixo. 80% do povo brasileiro precisa. Precisa. Por baixo. Saber disso, Precisa. né? Aprender isso. Sim. Porque, sei lá, se todo mundo aprender um pouquinho como lidar e tal, pronto. Já, nossa, já Já tira uma vai- pedra no nosso sapato gigante. Mesmo que a gente não troque uns passinhos aí, até. E você toma tereré, Fer? Eu tomo bastante Então, tereré. um presente sensacional pra você. Ai, erva mate obrigada, caseira. gente. Olha aí, ó. Eita, obrigada. Caramba, hein? Já vou estrear olha- esse final de semana e marcar vocês lá. Muito obrigada pelo Olha presente. aí, ó. E a E pelo gente- convite também, viu? Tô muito feliz Que de isso. vir Agradecer o aqui, Marcel, trocar Marcel ideia que- com vocês. Marcel que falou, cara, tem a Fer lá. A Paula também, a Ana Paula. Ai, Falou. amiga! Falou, vocês vão adorar e realmente adoramos. Muito obrigado por ter Obrigada a aceitado vocês nosso pelo convite. E foi muito legal, viu? Queremos ver mais de Fernanda aí nos livros, Obrigada. né, na Já no internet. clipe aí e tal. Vou falar só. Só fala pra câmera que você acha nova com o Gente, clipe. vou chamar ela pra um clipe. Tô esperando ela aceitar. O cachê tá alto e tal. Ah, até mais. O cachê tá alto, mas vamos conversar. Valeu? Valeu. Obrigada, gente. Cara, Sigam, façam galera, tudo que tem que fazer faz tudo que aí. tem que fazer aí e tal. Continua acompanhando a gente lá no Instagram. Tô cansado também de falar pra galera, entendeu? Todo dia eu tenho que falar, ó, sigo, cansei também. Então só tá, que então eu queria beleza, falar igual então. ela falou, de ficar cansado também. Cansei. Também. Então, beleza, galera. Valeu, tamo Valeu, junto. tamo junto. Até a próxima. É hora do TeraCast.